Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa aula de História. Hoje, na nossa pauta de História, é falando sobre a formação do Estado moderno, assunto do qual nós já estamos trabalhando. Então, relembrando o que foi estudado anteriormente, né? Falando sobre a formação do Estado moderno. A quem era de interesse dessa nova formação? Então, como vocês já bem sabem, como surgiu o Estado moderno? Então, surgiu a partir da união dos diversos feudos existentes no continente europeu. A formação do Estado moderno ficou dividido em 4 fases. Que fases foram essas? Que nós vamos estudar um por um. Primeiro, o Estado moderno e a sua formação, sua iniciação. Falando também do Estado liberal, a crise no Estado liberal e o Estado da democracia liberal. São 4 pontos sobre essa nova formação. Falando sobre o sistema feudal, que a partir da crise do sistema feudal ocorreu a nova formação do Estado moderno. Então, cada feudo tinha a própria autonomia política. Como nós vimos sobre o governo dos senhores feudais, o que ocorria nesse processo, certo? A formação do Estado moderno decorreu basicamente da crise do feudalismo e das ações da burguesia, levando quase 300 anos para o seu estabelecimento. Para quem era necessário essa nova formação? O Estado moderno foi criado seguindo os interesses de diferentes classes sociais, mas em especial a da burguesia, que via a possibilidade do moderno, da formação da modernidade, como uma alternativa para expandir suas práticas comerciais. E este modelo, como vimos, formou a partir da crise social política do sistema feudal, quando novas estratégias políticas, econômicas e socioculturais foram sendo empregadas no final do século XIV e início do século XV. Então, o que é que nós vamos abordar mais sobre a formação do Estado moderno? E por falar nisso, são várias características. Primeiro, a formação do Estado moderno, o processo de mudanças, a economia mercantil, o desenvolvimento do comércio, o poder do rei sob o maior apoio da nobreza, o fortalecimento das monarquias francesa, inglesa, da Península Ibérica, como a Espanha e Portugal, as centralizações políticas da Itália e da Alemanha, e as fases de formação do Estado moderno, que foram 4, como foram dito. Então é isso, pessoal. Segue os estudos falando sobre a formação do Estado moderno e continue fazendo as leituras e as atividades, ok? Por hoje é só, foi um breve resumo para vocês lembrarem sobre a introdução deste assunto e vocês seguem com os estudos, ok? Até a próxima aula.